A Polícia Civil apreendeu 11 quilos de maconha do tipo skunk durante uma abordagem de rotina no porto da Manaus Moderna, no centro da capital. A droga estava escondida em malas dentro de um barco que vinha de Tabatinga, no interior do estado. Ninguém foi preso. O número de roubos e furtos a embarcações no Amazonas diminuiu nos últimos 2 anos. Mesmo assim, o assunto ainda preocupa as forças de segurança do estado. Quem costuma viajar de barco precisa ficar atento. Este homem, que não quis se identificar por medo, teve a lancha roubada no ano passado. Aqui sempre aparece os barriga d'água. Eu peguei um casal daqui para levar o careiro da várzea. Quando chegou ali na ilha do Marapatá, ele puxou pela pistola e botou em cima de mim e anunciou o assalto. E me levou até abaixo do careiro, me jogaram na água e eu dei meu jeito para a beira e levaram minha lancha. Dessa vez ninguém ficou ferido, mas nem sempre é assim. Em setembro do ano passado, a atleta britânica Emma Kelt, que descia o Rio Solimões de caiaque, foi assaltada e morta por piratas próximo ao município de Coari. Casos como esses estão cada vez mais frequentes aqui no estado. Só em 2017 foram registrados 14 roubos a embarcações. Segundo a polícia, quase todos esses roubos registrados ocorreram no meio do Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Tefé. Por causa da dimensão do rio, a polícia tem dificuldade em combater esse tipo de crime na região. E aí, os piratas aproveitam. Que eles costumam agir com bastante violência contra as embarcações que ali navegam, né? Mas a Polícia Civil, tanto a Delegacia Fluvial quanto as delegacias interativas desses municípios, entendeu? Sempre realizam investigações. Mas os roubos não são os únicos problemas que os comandantes de embarcações enfrentam. No ano passado foram registrados 166 furtos em barcos, lanchas e voadeiras aqui de Manaus. 33 casos a menos do que 2016. Mas apesar da queda, é preciso ficar atento. Uma dica que a Polícia Militar do Amazonas ela dá a essas pessoas que vão utilizar esse meio de transporte, que é um dos meios de transporte mais utilizados na Amazônia, é exatamente estar sempre atento à sua bolsa de viagem, a celular, objetos de valores que você vai transportar no barco. Então você tem sempre que estar atento. Aqui no porto da Manaus Moderna, a movimentação é grande. A polícia recomenda que qualquer pessoa vítima de furto, seja passageiro ou tripulante de embarcação, procure imediatamente o DIP da área. E o paciente internado com raiva humana na Fundação de Medicina Tropical está fora de perigo. O adolescente é a 4ª pessoa no mundo a sobreviver à doença. Ano passado, os 2 irmãos dele morreram vítimas da raiva. Os médicos usaram o protocolo de Milwaukee, um tratamento ainda experimental com medicamentos antirrábicos. Testado nos Estados Unidos em 2004, deixou uma menina curada. Aqui no Brasil, foi usado em 2009, em Recife, e também recuperou uma pessoa. O organismo dele vai levar um tempo ainda para se livrar totalmente do excesso de anticorpos. É importante que permaneçam alguns anticorpos para garantir uma proteção futura dele diante de uma nova exposição. O paciente é um adolescente de 14 anos. Ele se chama Matheus e está consciente, mas ainda toma medicamentos. Apesar da cura, ele deve ficar com sequelas nos movimentos e também neurológicas. Ele precisa de um suporte de equipe multidisciplinar, terapia ocupacional, fisioterapeuta, fono e a família mais do que nunca presente. O adolescente continua internado aqui na Fundação de Medicina Tropical. Nos últimos dias foi transferido da UTI para a enfermaria. Ele é a 2ª pessoa a sobreviver à raiva humana aqui no Brasil e a 4ª no mundo. Por enquanto, ele se alimenta e respira pela traqueostomia. Na semana que vem, os médicos devem retirá-la. No ano passado, Matheus perdeu os 2 irmãos, uma menina de 10 anos e outro de 17. Eles morreram vítimas da mesma doença. O pai deles se emocionou. Eu tenho Matheus como um presente de Deus para aliviar a dor da perda, né, dos outros 2 que se foram. Eu atribuo isso tudo a Deus, né, nosso Pai Todo-Poderoso, porque o Matheus, com 98% de morte cerebral, ele conseguiu, né, recuperar. A doença foi contraída pela mordida de morcegos na zona rural de Barcelos, município a 405 quilômetros de Manaus. Agentes de saúde da capital foram ao local e levaram vacinas para os moradores. Nós estamos hoje praticamente com toda a população coberta através de vacina, ou vacina e soro.
Tivemos também alguns trabalhos a nível local, foi exatamente verificar essa questão da população de morcegos, né, e fazer também as recomendações nessas situações. A Fundação de Vigilância em Saúde descartou mais casos na comunidade. Agora é preciso redobrar a atenção em outros 32 municípios. A preocupação é de que animais como bois e cavalos peguem o vírus e transmitam aos humanos. O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá.